Você pode usar manteiga de amendoim para fazer diamantes. Antes de correr para o supermercado para comprar toda a manteiga de amendoim que você encontrar, aqui está algo que você precisa saber: como recriar as condições do manto inferior do nosso planeta. Você precisará gerar essas condições por semanas apenas para criar um pequeno pedaço de diamante. Só para você ter noção, a temperatura deve ser de 1000 graus Celsius. Aqui está algo que fará você questionar tudo o que sabe. Morangos não são bagas de verdade, mas as bananas são. Pepinos, bananas e kiwi são todos classificados como bagas, enquanto amoras, framboesas e morangos não são. Por definição, uma baga tem polpa e sementes que se desenvolvem a partir do ovário de uma flor. A camada externa de qualquer fruta é a sua pele. Quando se trata de bagas, você come principalmente a pele, como as uvas. Mas nem sempre é o caso, como nas bananas. Você pode ouvir o ruibarbo crescer. Existe um método antigo em que você coloca o ruibarbo em um galpão escuro. Dessa forma, você faz com que ele pense que é primavera. Isso fará com que a planta cresça num tamanho e ritmo muito maiores do que o natural. Nesse cenário, o ruibarbo cresce tão rápido que você pode ouvi-lo estourando à medida que cresce. As lagostas cheiram e provam usando suas pernas. Elas têm pequenos pelos quimiosensoriais localizados em seus pés e patas, que servem para identificar e provar a comida. Esses pelos são equivalentes às nossas papilas gustativas. Além disso, essas criaturas têm antenas na frente das suas cabeças. Elas as usam para cheirar a comida que não está perto delas. As lagostas têm um olfato tão desenvolvido que podem encontrar um aminoácido apenas pelo cheiro. Vai parecer estranho, mas pode ser muito perigoso comer macarrão que foi preparado há 3 dias ou mais. A melhor coisa desse alimento é que não importa se você o come fresco ou no dia seguinte, ele combina bem com qualquer coisa: cogumelos, legumes, carne. Mas não deixe a sua massa na geladeira por muito tempo, porque algumas bactérias específicas podem se proliferar ali, e elas são prejudiciais. Em 2005, 5 membros de uma família ficaram muito doentes porque comeram uma salada de macarrão de 4 dias. Eles prepararam a refeição na sexta-feira e a levaram para um piquenique no sábado. Quando voltaram, eles a deixaram na geladeira até segunda-feira à noite e comeram no jantar. Tiveram uma intoxicação alimentar forte. Essas bactérias não são tão raras. Elas vivem onde conseguem: comida, solo, seu intestino. Nem sempre causam consequências muito ruins, mas é melhor não arriscar. Portanto, tente não comer a mesma massa por vários dias seguidos e sempre aguarde na geladeira. Você não consegue cantar com a boca fechada enquanto segura o nariz. Acabou de testar, não foi? Quando você canta, o ar também escapa pelo seu nariz. Mas, é claro, o ar não tem para onde ir quando você está fechando o nariz e a boca ao mesmo tempo. Falando em nariz, sabia que você respira por apenas uma narina de cada vez? Pode parecer que as narinas geralmente compartilham a carga de trabalho e que você respire a mesma quantidade de oxigênio, mas na verdade elas se revezam. A cada 2 horas, a narina ativa faz uma pausa e a outra assume até que possam alternar-se novamente algum tempo depois. Cerca de 20% do oxigênio do sangue em seu corpo acaba sendo usado pelo seu cérebro, órgão que é responsável por inúmeras tarefas importantes. Além disso, ele está sempre ocupado, pois mantém todo o seu sistema interno funcionando. Quando você está em um voo, seu corpo perde quase 8% de água. A água é como um óleo mecânico para nós, já que nosso corpo não pode funcionar sem ela. E você perde um pouco de líquido no voo, porque a umidade no ambiente controlado do avião geralmente é de cerca de 10 a 15% menor daquela a qual você está acostumado. As árvores têm sua própria maneira de se comunicar umas com as outras. Suas raízes estão interligadas pela Wood Wide Web, um sistema subterrâneo de fungos que as ajuda a trocar recursos. Dessa forma, elas podem compartilhar seus nutrientes. Por exemplo, é assim que uma árvore-mãe, que é a maior e mais resistente da floresta, distribui alguns de seus açúcares para árvores menores ao seu redor. Os seres humanos são capazes de produzir seu próprio veneno. Pelo menos tecnicamente poderíamos fazer isso. Já produzimos a proteína que está presente em muitos venenos. Todos os mamíferos e répteis têm essa capacidade. Em outras palavras, temos tudo de que precisamos para começar a produzi-lo, mas cabe à evolução nos levar até lá. Se você pudesse colocar todos os cachorros quentes que as pessoas comem no dia 4 de julho nos Estados Unidos em uma linha, elas cobririam a distância de Washington, D.C. a Los Angeles 5 vezes. Você levaria 36 dias para caminhar essa distância, se nunca parasse. Um dos menores insetos do mundo é ainda menor do que uma ameba, que é feita de apenas uma célula. Essa mini-vespa tem as mesmas partes do corpo de todos os outros insetos: asas, olhos, cérebro e muito mais.
mas tem apenas 2 milímetros de comprimento. Os esquilos são a causa da maioria das quedas de energia nos Estados Unidos. As épocas do ano em que eles mais causam estragos é de maio a junho e de outubro a novembro. Esses problemas acontecem porque os animais fazem um túnel e mastigam o isolamento elétrico. Já viu um arco-íris duplo? Você pode ter ficado tão maravilhado com essa belezura que perdeu um detalhe importante. O segundo arco-íris tem as cores invertidas em comparação com o arco-íris original. Os arco-íris são na verdade ilusões. Prismas transformam a luz branca em pequenos arco-íris e as gotas de água agem como pequenos prismas. Você vê um arco-íris depois da chuva por causa das milhões de partículas de água que estão no ar. Os arco-íris têm a forma de um arco perfeito porque os raios de luz saem de um prisma em diferentes ângulos. Você não pode ver um arco-íris a menos que esteja no lugar certo, no caminho das cores que saem do prisma. Os arco-íris duplos ocorrem quando a luz é refletida mais de uma vez. Curiosamente, o céu entre esses dois arco-íris geralmente parece mais escuro. A Torre de Pisa não está apenas inclinada, mas aparentemente também está afundando. Sua construção começou no século XII. Como foi construída em terreno macio, começou a se inclinar assim que os construtores chegassem ao terceiro andar, o que foi cerca de 5 anos depois de terem começado a construção. Nas centenas de anos seguintes, a torre não apenas foi se inclinando, mas também afundando, a uma taxa de 2 milímetros por ano. Imagine isso, você planejou um primeiro encontro perfeito em um bom restaurante, mas quando chega lá, percebe que não levou nenhuma bala de menta para refrescar seu hálito. E o que é ainda pior, você já pediu sopa de cebola e pão de alho como acompanhamento. Há uma solução simples para esse problema: uma salada de pepino. Vegetais fibrosos como pepinos ou aipo aumentam a produção de saliva na sua boca. Isso lava as bactérias que causam odores, ajudando a eliminar o mau hálito. Há outro truque simples. Com a língua, pressione uma fatia de pepino contra o céu da boca por cerca de 1 minuto e meio. Isso vai ajudá-lo a se livrar dos odores. Se não tiver pepino no cardápio, experimente a salsinha, que tem um efeito semelhante. O bambu cresce incrivelmente rápido. Não só é flexível e forte, mas também é a planta que mais cresce na terra. Algumas espécies de bambu podem crescer até 89 centímetros por dia. Você encontra o bambu em florestas densas, onde pouca luz atinge as camadas mais baixas. Mas as plantas precisam de luz solar para sobreviver e ficar maiores. Então, o bambu está com pressa de crescer o mais rápido possível para obter mais luz solar. Além disso, a maioria das árvores fica mais espessa com o tempo, mas o bambu permanece com o mesmo diâmetro, o que economiza muito tempo e energia que ele usa para crescer mais.